Olá, eu vou resolver essa questão. Um losango tem um ângulo agudo de 60 graus e a diagonal maior medindo 3 raiz de 2 metros. Nessas condições, a medida do lado do losango é: o losango é um quadrilátero que tem os lados iguais. A diferença dele por quadrado é que os ângulos internos são diferentes. Eu tenho dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Por causa disso, no losango vai ter uma diagonal maior do que a outra. A diagonal que vai ser maior do que a outra, ela fica oposta ao ângulo obtuso. Vamos imaginar que a diagonal maior é essa. Então, aqui ele deu o valor do ângulo agudo, que é 60. Então, o ângulo agudo ele estaria aqui. Tem dois ângulos agudos. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Se eu tenho dois ângulos agudos de 60, então já tem 120. 360 menos 120 dá 240. A soma dos outros dois ângulos vai ser 240. Como os dois ângulos que restaram, eles são iguais, então 240 dividido por 2 vai dar 120. Aí aqui, repara que formou um triângulo. Eu tenho aqui um triângulo isósceles, porque eu tenho dois lados iguais, eu tenho a base que foi dada no problema, que é 3 raiz de 2. E também tenho o ângulo do vértice do triângulo isósceles. Aí eu posso usar aqui a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte: diz que a soma de dois lados do triângulo, a soma de dois lados, a soma do quadrado de dois lados, menos duas vezes esses lados, um lado pelo outro, vezes o cosseno do ângulo que está formando esses dois lados, que é 120, é igual ao lado oposto desse ângulo, que no caso o lado oposto é 3 raiz de 2 ao quadrado. Esse valor ao quadrado. Aí eu fazendo o cálculo, aqui eu tenho lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Vai ser duas vezes o lado ao quadrado. Menos 2. Aí, lado vezes lado é lado ao quadrado. Vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 é só lembrar do círculo trigonométrico. Eu tenho aqui o eixo do senos, no caso não interessa, e eu tenho o eixo do cosseno, que é o eixo horizontal. O 120 vai estar no segundo quadrante.
o 120 ele é simétrico ao 60. Ele está na mesma altura do 60, porque aqui eu tenho um ângulo raso, aí 180 subtrai 60, vai dar 120. Então, ele está na mesma altura do 60. Assim, ele é simétrico. O 120 é simétrico ao 60. Só que no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 60 é o cosseno de 120 é a mesma coisa que menos o cosseno de 60, que é igual, aí eu fazendo essa potência para fazer ela, é só fazer o 3 elevado a 2, que dá 9, vezes o raiz de 2 elevado a 2 também. Raiz quadrada ao quadrado sempre vai ser o valor do radicando, que nesse caso é 2. 2 lado ao quadrado menos 2 lado ao quadrado. Uma observação, eu não posso subtrair aqui não, porque aqui, ó, eu tenho que fazer essa multiplicação aqui primeiro. Ó. Eu tenho uma multiplicação para fazer. Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro para depois fazer essa operação aqui, subtração. Aí, vezes, menos. Aí, o cosseno de 60. Lembrando das razões, a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, o cosseno de 60 é meio. Aí é igual 9 vezes 2, 18. 2 lado ao quadrado. Aí aqui, eu fazendo a multiplicação, eu posso dividir 2 por 2, vai dar 1. Aí vai ficar da multiplicação, né? Observe que aqui tem um negativo. Menos com menos vai ficar mais. Aí vai ficar lado ao quadrado apenas. É igual a 18. 2 lado ao quadrado mais lado ao quadrado dá 3 lado ao quadrado, que é igual a 18. Vou dividir cada lado da igualdade por 3. 3 lado ao quadrado dividido por 3 dá lado ao quadrado. E 18 dividido por 3 dá 6. Agora eu vou colocar raiz quadrada em cada lado da igualdade. Aí, lembrando que a raiz quadrada aqui, quando é raiz quadrada de um número ao quadrado, vai ser o valor do radicando, que é o L. E aqui, raiz quadrada de 6. Aí, analisando as alternativas, tem a letra E,